Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela tua vida, pela vida da tua família. Quem vos fala é a missionária Zélia, que muitos chamam de Zelinha, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que faz parte da Missão Cariri para Cristo. Nós vamos meditar hoje na palavra de Deus a respeito da oração. O que é orar? Orar é falar com Deus. Você tem falado com Deus? Deus te criou para o louvor da glória dele. Deus espera que você e eu busquem a sua face em primeiro lugar, pois ele diz em Mateus 6,33, portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o versículo diz, orai sem cessar. O Senhor nos diz em Mateus 11, de 28 a 30, que se o nosso fardo se encontra pesado, lancemos sobre ele, que nos dá o seu jugo, que é suave e leve. E nós, como povo de Deus, seja filho ou criatura, devemos, por que eu estou dizendo como filho ou criatura? Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra declara que o ser humano, antes de reconhecer Jesus como único e suficiente salvador de suas vidas, eles são criaturas. Pois o texto diz que ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E seguindo o modelo, porque Jesus disse, importa que o discípulo seja como o mestre Jesus orava ao Pai. Dentro desses exemplos de orar ao Pai, nós vamos ler o texto que se encontra em João, no capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou seus olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste, para fazer. E agora, glorifica, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me confiaste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Esta foi a oração sacerdotal de Jesus antes de ir à cruz. E é em nome do Senhor Jesus que você e eu devemos orar. O que é oração? Foi a pergunta que fiz no início desta reflexão. Fiz a pergunta se você tem orado, ou seja, tem conversado com Deus. A conversa com Deus deve ser mediante Jesus, porque Jesus diz claramente em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. E ele diz, quando a gente o confessa na terra, ele nos apresenta diante do Pai. O sacrifício de Jesus possibilitou que todos agora tenham uma verdadeira e significativa ligação com Deus, porque é ele quem apresenta o ser humano a Deus. Deus convida os seguidores de Cristo a se aproximarem dele com ousadia, levando louvor, pensamentos, necessidades, sofrimentos, esperança e pedidos. Como você tem se apresentado a Deus? Tem se apresentado com louvor? O salmista diz no Salmo 150, verso 6, que todo ser que respira, louve ao Senhor. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 4:8, o que deve ocupar a nossa mente, que sejam coisas boas, agradáveis, justas, puras, perfeitas. Ou seja, que os nossos pensamentos sejam contemplados por Deus de forma sublime. As nossas necessidades temos apresentado a Deus, porque ele diz, vinde como estais. A gente apresenta as nossas necessidades a ele e ele nos dá a solução para cada uma das questões. E isto fazemos através das nossas orações. Se você tem alguma questão que considera que é um sofrimento na sua caminhada, apresente os seus sofrimentos a Deus. Ele se encontra pronto a te ouvir, pronto a estender a sua mão e te abençoar. Você precisa tão somente confessar os seus pecados. E isso você fará através da oração. Olha que a palavra nos ensina que o que separa o homem de Deus, diz o profeta Isaías, em Isaías 59, 1 e 2, que o ouvido do Senhor não está agravado, a mão do Senhor não está encolhida, mas o que separa o homem de Deus são os nossos pecados. O apóstolo João nos diz em 1 João 2,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso se dá mediante a oração. E se a gente seguir o sublime exemplo do Senhor Jesus, veja que ele orou ao Pai. E ao orar ao Pai, ele apresentou todos os seus discípulos. Mas ele também, já naquele momento, orou por nós, porque ele diz, não oro só por estes, mas oro por aqueles que virão a crer mediante a palavra. E é a palavra que a ti anuncio, para que você, através dela, possa se achegar a Jesus em todo tempo e lugar, apresentando a ele a sua situação, porque ele diz, vinde como estás. Ele nos diz para orar sem cessar. Ele nos diz para em tudo dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Então, se você apresenta o seu louvor, aí você diz, como louvar a Deus? Como glorificá-lo? Em 1 Coríntios 10, 31, a igreja perguntou a Paulo como poderia fazer isso, e Paulo lhes ensinou, mediante a vontade de Deus, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quais são os propósitos da oração? O propósito da oração, primeiro, louvar a Deus por quem Ele é e agradecer por tudo o que Ele tem feito. Quando você olha na oração do Pai Nosso, que foi perguntado a Jesus, como devemos orar? E Ele disse, portanto, oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, você pode orar a Deus e assim apresentar a sua situação.
O segundo propósito da oração é cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Veja que no Salmo 1, por exemplo, no verso 2, a palavra nos ensina que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, ou seja, conversar com Deus de dia e de noite. Terceiro motivo, refletir sobre as ações diárias. Como é que eu tenho me apresentado diariamente diante de Deus? Eu tenho agradecido a Ele pela vida, pela salvação, pelo pão de cada dia, pela família, pelo trabalho, pela saúde, pela inteligência e tantas outras coisas? Como eu tenho me apresentado? Tenho eu feito pedidos e pedido orientação no que fazer a cada dia? Ou eu tenho me achado dona do meu próprio nariz? Ou eu tenho me achado dono dos recursos, da inteligência e etc? Como eu tenho me apresentado? O que eu tenho pedido? A favor de quem tenho buscado? Porque a palavra nos diz que nós devemos orar com oração e súplica por todos os santos. Mas não só pelos santos devemos orar. Devemos orar por todos aqueles que estão investidos de autoridades. Devemos orar pelo órfão, pela viúva, pelo desaparecido, pelo sequestrado, pelo encarcerado. Devemos orar até por aqueles que nos perseguem. É assim que a palavra nos ensina. Que tipo de pedido tenho feito a Deus? Que tipo de orientação tenho pedido a Ele? Tenho eu expressado a minha fé em Deus, mediante a minha caminhada? Esse deve ser um dos propósitos das nossas orações. Apresente-se a Deus e receba o perdão dele, como é apresentado em Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, versos 11 e 12, capítulo 3, verso 12, Hebreus 10, de 19 a 22. E se você perguntar como orar, siga o exemplo de Jesus, como fizemos a leitura da oração sacerdotal, ou seja, a oração feita por Jesus. Honre e louve a Deus antes de fazer pedidos, como citei a oração do Pai Nosso. Tenha uma atitude de amar, uma atitude de amor e misericórdia para com os outros. Veja que citei que devemos orar pelo enfermo, pelo órfão, pela viúva, pelo aflito, pelo necessitado, pelos que estão investidos de autoridade, etc. Ore uns pelos outros, ore por você mesmo, se apresente diante de Deus, pois o salmista diz que ele espera no Senhor com paciência, porque o Senhor tem misericórdia dele. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ou seja, ouviu a minha oração. Aproxime-se de Deus com confiança, como mostra em Mateus capítulo 5, versos dos 43 ao 45, capítulo 6, verso de 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso, oração que recitamos nessa reflexão. Tiago 5, verso 16 e 1 João capítulo 5, verso 14. Quais são os obstáculos da oração? Nutrir ódio e raiva contra outros. Quando você nutre essas coisas, há um obstáculo de Deus ouvir a tua oração, pois na própria oração do Pai Nosso, o ser humano declara: perdoa-nos, assim como temos perdoado. Se guardamos rancor, se guardamos ódio, ainda não temos perdoado. Que outro obstáculo pode haver para que Deus não ouça a sua oração? Negligenciar a confissão de qualquer pecado. Veja que citamos 1 João 9, o Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E um outro obstáculo é pedir com motivação errada. A palavra nos ensina que nós pedimos muito e recebemos pouco porque nós pedimos mal. Peça a Deus, através da sua palavra, que Ele lhe oriente em como falar com Ele, que Ele lhe ensine, que a palavra flua nos seus lábios, porque em Mateus nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O salmista disse no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Disse nesse mesmo salmo, no verso 105, que a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ela tem sido lâmpada para os teus pés, ela tem sido luz para o teu caminho. Olha que não venha pedir por motivos errados. Preste atenção o que diz a palavra em Marcos 11, 24 e 25, Tiago 1, 6, Tiago 4, 3 e ainda Tiago 5, 16. E o que acontece com as tuas orações? Resposta de Deus à oração. O ouvido do Senhor não está agravado, disse o profeta Isaías, nem a mão do Senhor está encolhida. Confesse os seus pecados e Deus está pronto a te abençoar. Ele ouve as orações de seu povo. Ele responde aos que confiam nele e pede segundo a sua vontade. Gênesis capítulo 25, verso 21, 1 Pedro 3,12 e 1 João 5, 14. Que esta palavra encontre guarida no teu coração, que você passe a ser um intercessor, que você passe a ser aquela pessoa que busca a Deus em primeiro lugar, pois ele diz para nós buscarmos em primeiro lugar. Olha, com relação à oração sacerdotal, na Bíblia de Estudo de Genebra faz uma colocação a respeito desta oração, diz a oração intercessória. Esse capítulo, que é composto de 26 versículos, consiste de uma oração
em 3 partes, que é conhecida comumente como a oração sacerdotal de Jesus. Nos versículos de 1 a 5, Jesus ora pela sua própria glorificação. Nos versos de 6 a 19, ele ora pelos discípulos, separando-os do restante das pessoas terrenas, como aqueles que o Pai lhe deu especialmente. Nos versos de 6 a 10, Jesus pede ao Pai para protegê-los. Nos versos de 11 a 13, a mantê-los separados do mundo. Nos versos de 14 a 19, nos versos de 20 a 26, Jesus ora por aqueles que viriam a crer nele no futuro, ou seja, ele orou por você e por mim, orou por nós, pedindo que sejam unificados e um dia reunidos a ele. Essa foi a explanação de Jesus, ou seja, a intercessão, a colocação de Jesus diante do Pai. Orou pelos seus discípulos, mas orou por aqueles que viriam a crer. Se você já se reconhece diante de Deus como aquele que precisa ser ligado a Deus através de Jesus Cristo, Jesus orou por você. Ele diz, olha, o termo Pai preferido de Jesus para se dirigir à primeira pessoa da Trindade, usado cerca de 100 vezes neste evangelho, ou seja, no evangelho de João. A pessoa, ou seja, o nome Pai aparece cerca de 100 vezes, mostrando a importância de como se achegar a Deus. E Jesus diz a ele, é chegada a hora, ou seja, que hora? A hora que ele ia se entregar, morrer em o nosso lugar. Jesus estava plenamente consciente de seu sofrimento iminente. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Um tema anunciado em 1,14, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a unigênito do Pai. E que recebe grande ênfase nessa oração. Qual? Na oração sacerdotal. Ou seja, no capítulo 17 de João. A glória de qualquer uma das pessoas da Trindade, porque a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, transborda para as outras duas. A obra perfeita do Filho em sua encarnação, João 1,14. Glorifica a Trindade. O Filho é glorificado em sua crucificação, ressurreição e entronização à destra de Deus. Acontecimentos considerados uma unidade composta neste Evangelho. Então, pense nisto. O Senhor está te dando a oportunidade de você, como filho, glorificar ao Pai. Se você ainda não é filho, se achegar a Deus através de Jesus Cristo e poder dizer de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, que você glorifica a Deus através de Jesus Cristo, que levou sobre a cruz o teu, o meu, o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele na cruz disse ao Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E essa entrega foi em teu favor, em meu favor, em nosso favor, para que nós pudéssemos exaltar e bendizer ao Senhor em toda a nossa caminhada, como já citei em 1 Coríntios 10, 31, no que venhas a fazer, que o que você faça seja para a glória de Deus. Que o Senhor te conceda uma semana de paz, que você possa refletir nos vários textos que foram citados nessa reflexão, e que você possa se achegar a Deus, e possa apresentar a sua família, possa apresentar os que lhe cercam, para o louvor da glória de Deus e a alegria do teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.